Abra a Bíblia em 1 Samuel. Vamos fazer algumas leituras. Mas algo que, uma das características que eu vi na vida de Davi, achei muito interessante. Aliás, Davi realmente é alguém que inspira em várias áreas, principalmente no relacionamento com Deus. E quando você vai olhar para Davi, né? Você olha os Salmos, boa parte dele foi ele que escreveu. E você vê ali um pouco da forma que ele vê Deus, a profundidade, né? Estava comentando hoje de manhã com o Guaraci. Eu fico impactado quando eu vejo a forma que Davi, você começa a ler Salmos, ali ele começa a descrever Deus, como ele vê Deus, o que ele pensa sobre Deus. E ali você vê a profundidade teológica de compreensão de Deus. É uma profundidade. Ele consegue falar do Deus Alfa, ou seja, antes de tudo, o Deus Ômega, o Deus depois, o Deus durante. Ele consegue expressar ali com palavras tão profundas, tão impactantes, que você fala assim, meu Deus, parecia que Davi vem dos céus para ele ter essas compreensões. Mas a Bíblia diz que Davi era cheio do Espírito, amém, irmãos? Como compreender Deus assim? Só o Espírito Santo compreende Deus na mais profunda profundidade. Então, como melhor compreender Deus, pastor? Espírito Santo de Deus, amém, irmãos? Espírito Santo de Deus. E no capítulo 23, que a gente vai começar a nossa leitura, se eu fosse dar um nome para essa mensagem, quem você anda consultando antes de tomar uma decisão? Sabe por quê, amados? O que eu tenho mais visto são pessoas, e é coisa mais normal, né? Ótimo isso, a tecnologia está aí para isso, mas acessando o Google para fazer perguntas que na verdade deveríamos estar fazendo para Deus. E aí, nessa internet, você coloca no YouTube, por exemplo, tem um monte de gente dando opinião lá, principalmente sobre os males que tem assolado a sociedade. Por exemplo, a pandemia, não é verdade? Quem aqui, como eu, já pesquisou algo na internet? Todo mundo, tenho certeza, né? Quem não tem acesso à internet aqui? Ninguém. Todo mundo, né? Não tem, né, irmão João? Tá ligado? Tá conectado. Então, assim, mas qual que é o problema? Tem algum problema nisso? Não. O problema é que às vezes essa tal internet, esse tal Google, essas redes sociais se tornam o Deus de muitas pessoas. Não, mas eu li na internet. Não, mas lá diz isso, diz aquilo. Não, mas eu acabei de ver um vídeo aqui. Ixi, gente, calma. Acabei de ver um vídeo aqui. Aí tem um áudio, eu não sei de quem que é. Mas assim, não, eu ouvi. Aí a pessoa fala assim, eu estou cansado de ouvir áudio do especialista. Aí vem o especialista, o blogueiro, e diz ok, toda hora falando, dando uma opinião diferente, puxa para lá e puxa para cá. Aí vem o médico, vem não sei quem, não sei quem. E tem gente que ele é literalmente, ele é conduzido por essas informações. O problema é que muitas vezes nós deixamos Deus de lado. Se tem internet, tá tranquilo. Tem gente hoje que sofre de ansiedade e começa a dar um troço se não tiver internet. Pode faltar água, comida, gasolina, falta tudo, mas não falta internet não. Por quê? Porque ali tem se tornado a fonte que tem inspirado e instruído. Então, o que nós vamos aprender aqui em 1 Samuel capítulo 23, diz assim, Davi, amados, Davi nos ensina algo especial. Na época ele não tinha internet. Pastor, se ele tivesse internet, eu acho que ele ia consultar a Deus. Mas tinha outras coisas que ele poderia estar consultando na época. Saul, ele recebe uma repreensão porque ele vai consultar uma mandingueira lá.
Em outras palavras, uma macumbeira, uma feiticeira. Mas Davi, amados, a Bíblia diz assim, ora, foi anunciado a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam a Eiras. Keila é nome de uma cidade aqui, tá, amados? E aí diz assim, disseram a Davi que os filisteus tinham atacado a cidade de Keila e estavam roubando o trigo que haviam sido colhido recentemente. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo partir e batalhar contra estes filisteus? Ao que o Senhor lhe respondeu prontamente: vai, ataca os filisteus e salva a cidade de Keila. Entretanto, os homens de Davi lhe confessaram: se aqui em Judá já estamos sentindo medo, quanto mais nos aproximarmos da cidade de Keila e ficarmos diante do exército dos filisteus. Davi então voltou a consultar a Deus, o Senhor, que lhe assegurou: levanta-te, desce a Keila, porque eu entregarei os filisteus nas tuas mãos. Porque eu hei de entregar os filisteus nas tuas mãos. Amados, uma coisa especial que nós temos que aprender com Davi é que Davi, ele consultava a Deus antes de tomar qualquer decisão. Davi, ele ia tomar uma decisão, ele consultava a Deus. E aqui, só para você entender o contexto, Davi, ele está vivendo um período em que Saul já estava incomodado com o destaque dele. Davi aqui já tinha sido ungido, separado para ser rei, ainda não era rei, mas já tinha sido separado para ser rei. E a Bíblia diz que este camarada, Davi, estava sendo perseguido por Saul, porque a partir do momento em que Davi, um grande homem de Deus, um guerreiro de Deus, ele volta da batalha e o povo começa a gritar: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Ou seja, houve uma valorização pelo povo mais de Davi do que Saul, que era rei. Saul já estava ali desviado dos caminhos do Senhor, encheu o seu coração de inveja e todos os sentimentos que compõem a inveja, e enfim, o coração dele naquele momento gera um ódio, uma raiva, uma ira, e ele então começa a perseguir Davi. A Bíblia diz que Davi diversas vezes tem que fugir de Saul. Tem que fugir porque Saul não media esforços para perseguir Davi. Quantos 1000 soldados fosse necessário, Saul tinha na cabeça dele: Davi é meu inimigo e eu preciso eliminar ele. Totalmente perdido. Mas a Bíblia diz que Davi, ele vai parar um pouco antes. Eu vou falar um pouco sobre isso. Mas Davi aqui, e esses homens que questionam Davi, a Bíblia diz que Davi, ele vai parar numa caverna conhecida como Caverna de Adulão. E essa caverna tinha uma característica especial: ali reuniam pessoas com alguns propósitos incomuns, propósitos ruins, negativos. Quais eram? Pessoas que já não tinham amor pela vida. Ali se reuniam pessoas que estavam endividadas, pessoas que tinham fugido de alguma coisa, que já estava vivendo à margem da sociedade. A sociedade de alguma forma já os rejeitava, e eles se sentiam literalmente os derrotados. Eles iam para lá, para essa caverna. Davi, sendo perseguido, vai parar lá. Só que a Bíblia diz que a chegada de Davi, a chegada de um homem de Deus, separado por Deus, muda a realidade daqueles camaradas. E eles são conhecidos como os valentes de Davi. Eles se tornam soldados. Davi os treina, os capacita, os impulsiona a serem soldados de guerra. Muda a realidade daqueles camaradas. E Davi agora então, ele está com esses homens, cerca de 400 homens.
E ele está com esses homens falando assim: olha, tem uma cidade. Amados, não era a briga de Davi, apesar que era uma cidade que compunha o povo de Deus, o povo de Israel, e os filisteus sendo naquela época os principais inimigos. Davi, ele entra em ascensão quando ele derrota um dos maiores filisteus, o maior no caso, o gigante. Os filisteus declarados aqui inimigos do povo de Deus. A Bíblia diz que quando Davi recebe a informação que uma cidade havia sido saqueada, havia sido tinham roubado o trigo que havia sido colhido, ou seja, uma cidade que estava sendo injustiçada. Um homem de Deus, sensível a Deus, tinha sensibilidade suficiente em comprar brigas dos outros, do povo de Deus. A Bíblia diz que, mas ele simplesmente não foi louco, simplesmente saiu. Ele se interessou pela causa, ele se sensibilizou, e ele parou e foi consultar a Deus. Senhor, devo ir? Devo ir nessa batalha? A Bíblia diz que, olha, ele pergunta para o Senhor: devo partir para batalhar contra esses filisteus? Ao que o Senhor lhe respondeu prontamente: vai, ataca os filisteus e salva a cidade de Keila. Sabe o que é interessante aqui, amados? E nós devemos aprender com Davi. Olha só, ele poderia muito bem ficar lá na caverna e ficar de boa ali. Falar: amados, os filisteus são milhares, nós somos em poucos, e nós somos aqui, nós somos seguros. E é isso que os soldados colocam para Davi. Fala: Davi, mas aqui nós já estamos meio oprimidos, porque nós sabemos que Saul, entenda por que os soldados estavam com medo. Saul estava perseguindo Davi. Qualquer aparição era brecha para Saul encontrar. E outra, indo lá e encontrar um exército. Os soldados: não. Se aqui em Judá já estamos sentindo medo, quanto mais aproximando da cidade de Keila. Mas Davi é tão interessante, amados, porque Davi, ele aprende, e nós devemos aprender isso com ele. Quando Deus colocar algo no seu coração sobre alguém ou sobre uma situação, sabe, às vezes você poderia ficar muito bem na sua zona de conforto, mas se Deus colocou algo especial no seu coração para você lutar ou entrar na guerra, se você tiver dúvida sobre isso, e foi o que levantou, os soldados levantaram. Talvez quando você decidir no seu coração: vamos ajudar fulano, vamos ajudar ciclano, vamos ajudar Beltrano, vamos fazer isso, fazer aquilo. Talvez alguém fale assim: mas será? Talvez você decida no seu coração ajudar financeiramente alguém, e alguém que convive com você, ou talvez sua esposa, alguém, ou seu marido vai dizer: mas nós não estamos conseguindo quase nos sustentar, como é que não vamos ajudar os outros? Mas se Deus colocou algo no seu coração, siga, só obedeça, amém, irmãos? Pastor, mas não é fácil. Então faz o seguinte: faça como Davi, consulte Deus novamente, fale com o Senhor. Deus, sabe o que é interessante? Deus, ele não é um Deus de confusão. Então ele dificilmente, Deus vai gerar algo no coração da esposa e o marido não querer. Deus, mas como que Deus colocou algo no seu coração para a igreja e não vai colocar no coração do pastor? Como que Deus vai colocar algo no meu coração e não vai colocar no coração do povo? Então é natural nós falamos assim: mas Deus, como assim? Eu apresentei a ideia, eu apresentei a visão, e eu creio que foi o Senhor. E muita gente, amado, trava aqui, fala assim: isso aí não é coisa de Deus mesmo não, vou deixar quieto, que nem vou falar com o pastor, isso aí é coisa da minha cabeça. Então não tem problema nenhum você voltar e consultar a Deus e pedir prova. A Bíblia diz que Gideão, quando ele recebe o anjo do Senhor, visita ele, fala assim: valente do Senhor, valente, você mesmo. Ele: eu? Não, eu sou menor da minha família, sou isso que.
E o Senhor falou assim: não, você sim, você foi escolhido para ser o libertador do teu povo. E a Bíblia diz que logo na sequência ele falou: não, então peraí, o Senhor está falando que sou eu, então... E ele começa a fazer prova com Deus. Uma folha, sabe o orvalho? O sereno. Ele fala assim: olha, eu vou colocar essas folhas aqui no meio dessas outras. A proposta é a seguinte: se nesta noite, amanhã, a hora que eu for de manhã, se todas as outras estiverem secas e ela tiver com o sereno, é uma confirmação. Beleza, no outro dia acontece exatamente. Aí ele fala: não, para me ter certeza mesmo, agora vai ser o contrário. Vai cair o sereno só nela. Aliás, enfim, é o contrário, entendeu? E aí acontece. E ele começa a fazer várias provas com o Senhor, para confirmar que o Senhor é o Senhor. Então não tem problema nenhum você consultar o Senhor novamente acerca do mesmo assunto. Ah, eu não tenho fé. Ah, eu acho que... para que eu vou falar isso de novo? Perguntar isso com Deus? Eu não tenho fé. Não tem nada de errado nisso, amém, amados? Consulte o Senhor. A Bíblia diz: olha, ele voltou a consultar e o Senhor lhe assegurou: levanta-te e desce a Keila, porque eu entregarei os filisteus nas tuas mãos. A Bíblia diz que então Davi e os homens foram a Keila, combateram os filisteus, mataram muitos deles e se apoderaram de seus rebanhos, impondo de total derrota e libertando a população daquela cidade. Aconteceu que Abiatar, filho de Elmeleque, tinha levado o efode e o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Só para você compreender, a forma que Davi consultava Deus era através do profeta, através do sacerdote, amém, irmãos? E esse camarada aqui, Abiatar, ele tinha levado um negócio que a gente pode fazer um estudo mais profundo, um negócio chamado Urim Tumim, já ouviu falar? Fazia parte das vestes do sacerdote para consultar a Deus. Mas enfim, a Bíblia diz que Deus confirma. Sabe o que é interessante? A Bíblia diz que Saul, logo em seguida, ele fica sabendo que Davi estava lá em Keila. Então ele decide descer para lá com os seus soldados. Olha lá, em seguida Saul convocou todos os seus soldados para a batalha, a fim de marchar contra a cidade de Keila e cercar Davi e seus homens. A Bíblia diz que Davi, ele então trama contra a vida de Davi. E interessante, amados, que Davi, ele salva esse povo. E aí Davi ficou sabendo que esse mesmo povo que ele havia salvo estava disposto a entregá-lo para Saul. Davi tinha acabado de salvar o povo, de militar, comprar uma briga que ele poderia ficar muito bem fora, e o povo estava disposto a entregá-lo. Só que quando ele ouve, e sabe o que é interessante, amados? Coisa mais natural, chegou um burburinho, chegou um rumor de alguma coisa, uma informação, e nós temos que aprender com Davi. A Bíblia diz que quando Davi recebeu as notícias de que Saul tramava o mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar para trazer o colete sacerdotal, e disse: vamos consultar a Deus. Lá no versículo 10 diz assim: então Davi orou a Deus, o Deus de Israel, e diz assim: o teu servo ouviu dizer que Saul se prepara para atacar a cidade de Keila e destruir todos por minha causa. Saul descerá de fato como entendeu o teu servo? Amados, em plena pandemia, com essa gama de informação da internet, é inconcebível você ficar com a primeira, ou que seja a segunda ou a terceira, um monte de informação acerca de um assunto sem consultar a Deus. O maior erro que o cristão está cometendo nesse período de pandemia é não consultar a Deus. Chegou a informação, se chega de manhã alguém falando: gente, aqui um áudio, sabe lá de quem, não sabe nem quem que é, o áudio chega, aí você diz: gente, eu estou passando aqui para dizer que acabou o coronavírus, tá? Na verdade, acabou, tá tudo bem, não sei o quê. Pessoa que não sorria há meses, começa a sorrir, a querer fazer as coisas da vida.
projetar, sonhar. Mas o que deu? Esse corona já era. Aí no final da tarde recebe outro áudio: gente, a coisa tá feia, hein? Fulano acabou de morrer, ciclano vai morrer agora, e eu não estou bem. A pessoa ouve o áudio, não sabe nem de quem, dá total credibilidade, já fica mal. O que foi? Acabei de receber um áudio aqui, mas de quem? Não sei. Só sei que foi assim, como diz o Chicola. Dando mais importância. Então, amados, o que eu devo fazer, pastor? Quando você ouvir um rumor, tem tanta informação, em tempos de fake news, está na hora, está mais do que na hora, de você consultar aquele que detém a verdade, aquele que tem a verdadeira informação. Já nós vamos falar específico sobre a pandemia, o que Deus diz sobre a pandemia. Mas vamos seguindo. A Bíblia diz que Davi, ele fica sabendo duas informações. Uma, que Saul ia para lá e ia matar todo mundo, não importa. O povo que ele ficou com medo, falou: não, nós vamos entregar Davi, nós não vamos morrer, nós vamos entregar Davi antes. E aí, a pergunta que Davi lança novamente, depois que Deus confirma, ele faz a pergunta: é isso mesmo, Senhor? Saul está vindo para cá? A Bíblia diz que Deus respondeu. Prontamente o Senhor respondeu: descerá, sim, descerá. Davi perguntou ainda: será que os líderes do povo de Queila entregarão a mim e os homens que me seguem nas mãos de Saul? E o Senhor afirmou: entregarão. Sim, entregarão. Mais uma situação, amados. A informação chega, ele levanta o questionamento. Sabe o que acontece? Às vezes você até pergunta para Deus. Por exemplo, quer ver? Eu tenho certeza que Deus já falou para você sobre a pandemia. Provavelmente você já perguntou isso para Deus. Meu Deus, essa pandemia, certamente Deus já falou, vai passar. Quem aqui Deus já falou que vai passar? Você tem convicção? Falou: não, eu sei que vai passar. Não é verdade? Logo, logo. Tá. E a segunda pergunta, você fez para Deus? Quando, Deus? Quando? Eu tenho convicção no meu coração sobre quando. Pastor, fala aí. Fala com o Senhor, Ele vai te falar. Pastor, mas então só está de brief. Amados, Deus Ele fala. Deus Ele fala, Ele responde. Confesso a você que eu estava, tinha um período que eu estava assim, inquieto. Interessante, quando eu assumi aqui, a igreja estava fechada, né? Deus, meu Deus, estou assumindo uma igreja fechada, né? Como assim? E Deus foi falando ao meu coração. Semana, dia após dia, Deus tem falado ao meu coração acerca dessa igreja. Mas por quê? Porque eu pareço a criança quando... O porquê, sabe? Por quê, papai? Por quê? Por quê? Porque Deus, mas por quê? Mas por quê? Cada situação eu tenho questionado ao Senhor, e Deus não tem me deixado sem resposta. Então olha só, a Bíblia diz que Davi, ele se envolve em outra situação. Lá no capítulo 30 ainda, 1 Samuel. Localiza aí rapidinho. Capítulo 30, 1 Samuel. A Bíblia diz que agora os inimigos de Davi são os amalequitas. A Bíblia diz assim, ó: quando Davi, no capítulo 30, 1 Samuel, quando Davi e seus homens chegaram a Ziclac, no terceiro dia, os amalequitas haviam atacado o Neguebe, devastando e incendiando a cidade de Ziclac. Tomaram como cativo todas as pessoas que ali estavam, mulheres e homens e adultos, jovens e idosos. A ninguém mataram, mas levaram consigo quando decidiram seguir o seu caminho. Amados, uma outra situação que Davi encontra. Só que aqui, amados, a Bíblia diz que ali também tinha duas mulheres que faziam parte da vida de Davi. Eram mulheres de Davi.
E sabe o que é interessante? Que agora os inimigos estão mexendo com familiares, estão mexendo com parentes. E Davi, a Bíblia diz que depois que ele fica sabendo da situação, ele é confrontado, e até os próprios soldados ali que tinham perdido, muitos homens ali que tinham perdido familiares, começam a pressionar ele. Fala, e aí, Davi, e agora? E agora o que a gente vai fazer? O que você vai fazer, cara? Começaram a pressioná-lo. E a Bíblia diz que ele então decide perguntar para o Senhor. Lá no versículo 8 diz assim, e ele perguntou ao Senhor: perseguirei a esse bando de invasores? Alcançá-lo-eis? E a resposta foi: sim, persegue-os, porque certamente os alcançará e libertará os prisioneiros. Sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Não importa quem o inimigo tem laçado na sua família ou aprisionado, ele pode te favorecer. Sabe, talvez você está um bom tempo já lutando e tentando resgatar alguém, buscar alguém que foi levado pelos inimigos. Outrora estava muito bem, obrigado, e agora já não está mais ao seu alcance. E você tem orado insistentemente pedindo para Deus, Deus pode te responder, amém, irmãos? Talvez você estava prestes a desistir de alguém, mas Deus está confirmando nessa noite: olha, não é tempo de desistir, e eu ainda vou conceder a vitória, amém, irmãos? Pastor, mas a resposta não poderia ser diferente? Poderia, lógico que poderia. Mas sabe o que é interessante? É que tem muita gente queimando e gastando energia aonde Deus já respondeu ou já se posicionou sobre. Deus já falou, Deus já respondeu. Então, em vez de você ficar queimando energia à toa, e às vezes tem que falar lá: puxa, se eu soubesse. Deus está falando para mim e para você nessa noite: olha, me consulta. Para de gastar energia à toa. Para de investir tempo naquilo que não é objetivo do Senhor, ou daquilo que Deus já definiu, já bateu o martelo. Tem um monte de situações que Deus já definiu, amém, irmãos? A Bíblia diz lá em 2 Samuel, do capítulo 1, lá no capítulo 1, 2 Samuel, capítulo 1, aliás, 2 Samuel, capítulo 2, versículo 1, aqui uma outra situação. A Bíblia diz: passados esses acontecimentos, Davi consultou a Deus, o Senhor. Só para me resumir ali a história anterior, depois que Deus decidiu, é óbvio, né, amados? Depois que Deus garantiu a vitória para ele, ele foi lá e venceu, amém, amados? A Bíblia diz que ele recuperou todas as mulheres, todos aqueles que tinham sido levados cativos, e Deus deu a vitória para Davi. Agora, uma outra situação, e essa aqui eu acho muito interessante. Existem mudanças que nós desejamos fazer na nossa vida. São mudanças que às vezes vão definir todo um futuro. Quer ver, tem um monte de gente, e Deus falou isso no meu coração, tem um monte de gente que quer tomar uma decisão que pode mudar toda a sua vida, nesta noite nos ouvindo, ou aqui, ou está assistindo. Deus falou no meu coração, eu estava orando sobre essa palavra. Davi estava prestes a fazer uma mudança, e a mudança era literalmente de cidade. Ele estava prestes a se mudar, ele precisava tomar essa decisão, se ele deveria mudar ou não, ficar por ali, como é que era o negócio. A Bíblia diz que ele consulta Deus, e a resposta de Deus diz assim: sim, você pode mudar. Mas Davi, não contente com essa resposta, falou assim: sim, mas para onde? E Deus respondeu. Talvez nessa noite você precisa fazer as perguntas certas para o Senhor. Deus, devo mudar para? Qual é a mudança que você depende ou precisa tomar ou fazer na sua vida? A pergunta é: você já perguntou para Deus e qual é? Porque nós sempre achamos que nós sabemos o que é melhor, é ou não é? Às vezes eu tinha certeza que era aquilo, eu tinha praticamente
praticamente, olha, tudo conduzia. Mas às vezes Deus não é aquilo que Deus quer. Então, a dica para você, daqui a pouco, pastor, não tenho que orar por você, por arrependimento. Consulte a Deus ainda esta noite, antes de tomar essa decisão. Porque no futuro, você pode estar arrependido e já não ter mais o que fazer. Se é mudança de cidade, se é mudança de emprego, se é mudança até no relacionamento. Vou trocar de namorado. Mas eu não sei qual a decisão que está cercando o seu coração. Mas se você precisa tomar essa decisão antes, consulte a Deus. E pode pedir detalhes que Ele vai te falar. Ele vai te mostrar. Ele vai te direcionar. Ele vai te orientar. Então não tome a decisão sem consultar a Deus. E mais, tenha todas as informações que você precisa para tomar essa decisão. Amém, amados? Senhor, eu devo comprar aquele carro. Que carro, Deus, eu devo comprar? Pode perguntar para Deus. Deus está com a resposta pronta para te fornecer. Amém, amados? E para a gente trilhar para o fim, em 2 Samuel, no capítulo 5, a Bíblia diz assim: mais uma batalha com os filisteus. A Bíblia diz assim: quando os filisteus souberam que Davi havia sido ungido rei sobre Israel, subiram todos em busca dele. Assim que tomou conhecimento dessas notícias, Davi desceu à fortaleza. Os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor: devo atacar os filisteus? Então ele: tu os entregarás nas minhas mãos? E Deus respondeu a Davi: ataca, certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Amado, aqui é algo muito interessante. E já vou ler o outro versículo aqui. A Bíblia diz assim, no versículo 3: então Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu: não os ataques pela frente, mas dá a volta pela sua retaguarda e aproxima-te deles em frente às amoreiras. Quando ouvires um ruído de passos por sobre as amoreiras, sai rapidamente, pois será esse o sinal que Deus saiu à frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Geba até chegar a Gezer. Amados, muito tremenda essa situação. A Bíblia diz que os filisteus vai lá e cerca ele no primeiro momento. E aí Davi olha e fala assim: Senhor, eles estão aqui nos cercando, se organizando para nos atacar. O que eu devo fazer? Devo atacá-los, Senhor? O Senhor, sim, pode ir, vai. E ele vai lá, vitória, venceu. Glória a Deus por isso. Mas a Bíblia diz que esse mesmo povo, e agora no versículo 23, por que Davi consulta novamente? Porque a Bíblia diz que depois de um período, lá estão eles de novo, os filisteus, cercando, se organizando para atacar novamente o povo de Deus. E sabe o que Davi faz? Consulta a Deus. Porque Davi poderia falar assim: não, mas eu venci da primeira vez, Deus já deu a vitória sobre esses camaradas, é os meus filisteus, vitória dá certa, vamos para cima. Mas a Bíblia diz que Davi consulta a Deus novamente. E aqui vem algo tremendo que Deus está falando para mim e para você nessa noite. Talvez você esteja enfrentando uma batalha que você já enfrentou. Talvez a cena está se repetindo. E o que Deus está falando? Ele falou: olha, se você não ouvir as estratégias dadas por Deus, você pode perder. A mesma batalha, a mesma situação, estratégia diferente. A Bíblia diz que Deus muda a estratégia. Deus fala assim: não, vai por outro lugar, vai por outra região. Quando você ouvir este sinal, aí sim. Talvez o que você precisa nessa noite é: Deus, qual é a estratégia para me vencer? Eu não sei qual pode ser o seu inimigo. Talvez o seu inimigo é você mesmo. Eu já tive isso no passado. Talvez está batendo na sua porta de novo. E Deus está falando para mim e para você nessa noite: eu tenho estratégia nova para você vencer.
Eu tenho uma estratégia nova. Me ouça, ouça o que o Espírito diz à igreja. Dobra o seu joelho e fala: Senhor, novamente está aqui. Eu não aceito. Qual é a estratégia dessa vez? E Deus vai mostrar a estratégia e você será mais que vencedor. Amém, amados? A Bíblia diz que Ele faz exatamente como Deus orienta. Pronto, vitória feita. Deus quer liberar essa estratégia para você nessa noite, amém? Fique em pé nessa noite. Gostaria de orar. E eu vou fazer uma oração. E para finalizar mesmo, agora é fim mesmo. Lá no versículo 21, no capítulo 21, a Bíblia diz que Samuel, aliás Davi, no versículo 21, a Bíblia diz assim, ó: durante o reinado de Davi, houve um período de fome que durou 3 anos consecutivos. Então Davi buscou o conselho de Deus, que lhe disse: a fome veio por causa da atitude de Saul e de sua família sanguinária, por terem assassinado os gibeonitas. Pandemia ou qualquer outra situação que possa assolar, sempre tem uma resposta, mano. Sempre tem. As coisas simplesmente não acontecem do nada. Alguns profetas que arriscam dizer que a pandemia é uma resposta de Deus à devassidão que estava vivendo o mundo. Mas uma coisa eu tenho certeza, que a pandemia e todas as outras enfermidades, ela entrou no mundo e está no mundo e estará até a volta de Jesus por causa do pecado que entrou no mundo. Nós estudamos sobre isso um dia desse no Logos, amém, irmãos? São enfermidades. Pastor, é o apocalipse que está acontecendo, os selos estão abertos, e agora, é agora. Não é, irmãos. Biblicamente ainda não é os selos abertos, não tem selo nenhum aberto ainda. Só é as enfermidades e os males assolando a terra. Mas ainda não é selo aberto, ainda não é o apocalipse. Mas Jesus, sim, está voltando, sim. Amém, amados? Então, guarde isso no seu coração. Quem tem a resposta é Deus. E essa oração, vamos, enquanto eles ministram o louvor, em seguida eu vou fazer uma oração que Deus colocou no meu coração para girar algumas chaves, e Ele vai responder no seu coração, amém? Esse período de louvor, pergunte para Deus. Ele está aqui nesse lugar. 2 ou 3 reunidos, Ele disse que estaria. Ele está aqui. Pergunte para o Senhor: o que você precisa saber? Qual é a resposta que você precisa? Ele está aqui, Ele vai responder o seu coração, amém, amados?